Como eu não sei, amados, domingo passado, convidei o meu amigo, reverendo Caio, para estar conosco nessa noite. Domingo passado ele quase empacota. Eu falei assim: Senhor, não deixa o cara empacotar sem antes ele vir na minha igreja, não. Deus ouviu a minha súplica, né? Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei 5 anos dentro de uma faculdade teológica estudando teologia, dentro de uma outra faculdade estudando psicologia, psicanálise, terapias, de tudo quanto é sorte, de tudo quanto é maneira. Mas nunca em lugar nenhum eu aprendi tanto como eu aprendi com esse homem. Ninguém foi canal de Deus de forma tão clara e objetiva na minha vida quanto ele. Ele não pode nem imaginar o quanto foi. E tê-lo aqui nessa noite para mim é a realização de um sonho. Então, Caio, essa é a minha igreja. Igreja que é o orgulho do meu coração. Essa igreja que é a fonte da minha alegria. Essa igreja que é a igreja dos meus sonhos. Que tem sido bênção na minha vida e que, porque eu te amo e porque ela me ama, essa igreja também aprendeu a amar você. E a gente ama a despeito do que diga, do que faça, do que aconteça. Nós amamos simplesmente porque amamos. E acabou. O amor é incondicional. Então ter você aqui em Betânia para mim é um motivo de maior alegria. Eu espero que Deus possa te usar como sempre te usa quando você abre a boca para abençoar a mim, essa minha grande família chamada família betanense. Fica à vontade aqui no nosso meio, viu? Eu quero saudar a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui. Nos últimos meses, especialmente, pastor Neil e eu temos podido nos encontrar com regularidade quase semanal e tem feito muito bem ao meu coração encontrá-lo e desenvolvermos uma amizade que transcende todas essas bobagens eclesiásticas. De modo que para mim é uma alegria estar aqui por causa dele, de sua família e por tudo quanto vocês significam para ele, porque ele não cansa de dizer e de expressar o amor imenso que ele sente de pastorear a vocês e de também ser pastoreado por vocês e pelo amor que vocês dão a eles. Então que Deus os abençoe. É uma alegria para mim estar aqui. Vamos ficar em pé só um pouquinho e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, primeiro no capítulo 3. Capítulo 3, do verso 22 ao verso 30, inicialmente. Depois nós vamos ler no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12.
É uma leitura cronologicamente ao contrário. João 3, de 22 em diante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João não tinha sido ainda encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou um Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quando a gente lê a Bíblia, uma das coisas mais básicas e fundamentais é você se perguntar o que está acontecendo antes e depois de cada coisa que você lê. Não só isso, mas o contexto histórico. O que estava rolando historicamente enquanto aquilo estava acontecendo? É uma outra pergunta fundamental. Nós não teríamos tempo aqui para entrarmos em minuciosidades a respeito do que historicamente estava acontecendo, mas eu queria que vocês apenas prestassem atenção num detalhe básico da arquitetura do texto que fala por si mesmo. O texto começa com uma fala do apóstolo João dizendo da pré-existência de Jesus. É uma fala metafísica, é aquele que vem antes do físico, do palpável, do tangível. É o verbo, é o logos, aquele que é e a partir de quem todas as coisas passam a ser. Aí ele entra na história, e essa entrada na história é tópica. Ele pega a figura de João Batista, o precursor do Verbo encarnado, Jesus Cristo, que armou a sua tenda entre nós. E João diz: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, no entanto, chega como precursor desse
que é Deus encarnado, que é o Verbo com altura, com cara, com suor, com pele, com cheiro, com sensorialidade. É o Verbo feito gente, porque em Cristo tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, nele tudo subsiste. João, o Batista, todavia, é um precursor desse que é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. E a pregação de João inicia dizendo que Deus está estabelecendo um novo relacionamento com um novo povo. Milênios já se haviam passado na insistência de Deus de manter o pacto conjugal do seu casamento com Israel. Era um pacto antigo, juras, promessas, altares, compromissos haviam sido feitos, repetidos e sido renovados uma quantidade infindável de vezes. Se eu tivesse que dar uma visualização rápida para vocês, eu diria que a classe sacerdotal em Israel viveu para fazer o papel da esposa frígida, para manter a religião naquele tipo de relacionamento com Deus que nem chove e nem molha e nem outras coisas, para viver de aparência, para viver da cerimonialidade, para viver dos ritos, para viver dos holocaustos, para viver dos cultos, para viver das celebrações e das fachadas, para viver dos tapumes e das máscaras. A paixão de Deus, todavia, por sua esposa Israel, é bem expressa pelo coração desvairadamente aquecido dos profetas. Eles é que gemem o gemido de Deus. Eles é que clamam por essa esposa frígida para que venha se enternecer nos braços acalorados do Deus eterno. E o maior exemplo disso, Deus dá de maneira tópica também, fazendo com que o profeta Oséias encarnasse esse papel. Porque diz a ele para casar com Gomer, a prostituta, e a sua mulher, uma quantidade enorme de homens recorrem, de tal modo que ela é visitada periodicamente por pessoas diferentes noite adentro, e ainda cabe a Oséias o desgraçado papel marital de ter que ir colocar na varanda da casa grãos, pães, comida, azeite, óleo, víveres e frutas, para que ela de manhã, após ter se dado em amores e em prazeres a homens que se sucederam, abrisse a porta e auto-enganadamente dissesse a si mesma: vejam como eu sou maravilhosa. Todos esses que vêm aqui e que tiram um pedacinho, deixam alguma coisa na varanda. Mal sabia ela que era o pobre do Oséias, que ia por obrigação do amor divino, unilateral, incondicional, fiel, colocar aquilo ali para que ela no seu engano repetisse o engano de Israel, que de Deus recebia chuva, sol, semente, campos férteis, estações regulares, flores e frutos, mantimento, e dizia: foi Baal. Deus então faz Oséias viver o papel de Deus, sentir na carne o que é prover e não ser reconhecido, amar e não ser acolhido, fazer a provisão e ela ser atribuída ao amante, de tal modo que toda a história do Velho Testamento é a história dessa passionalidade da tentativa de Deus manter seu casamento com Israel. Mas Israel quer viver de fachada. Israel acha que o lugar aonde Deus é encontrado é o templo, não é o coração. Israel pensa que a relação com Deus se estabelece
pela ritualidade, pela gestualidade, pelas exterioridades, ou até mesmo pelas expressões de um culto que em si trazia ao coração deles alegria e orgulho, mas estava vazio de Deus ali dentro. E Deus está cansado, chega a um ponto que ele diz, escrevendo tanto em Isaías quanto em Amós, tanto faz. Quem me mata um boi, me oferece a mim, é como se fosse um homicídio. Quem traz holocausto e oferta pacífica para mim, é como se fosse sangue de porco. Virai de mim o alarido e o estrépito dos vossos gritos, porque eu não posso ouvir o que vós cantais. Porque aquele era um casamento que vivia de fachada, na solidão, no lugar secreto, na cama, no íntimo, na mente, na interioridade, no silêncio do ser. Ninguém cantava daquele jeito, ninguém celebrava daquele jeito, ninguém amava daquele jeito, ninguém se entregava daquele jeito, ninguém se dava daquele jeito. Só que a insistência de Deus foi tão longa, e por tantos anos, que agora ele decide que ele está começando uma relação nova, um novo casamento, com um novo povo, um povo que não precisa estar atrelado geneticamente aos hebreus nem a Abraão. Ele agora resolve procurar o amor espontâneo e verdadeiro que venha na direção dele de qualquer nação da terra. E João Batista cumpre esse papel do antecessor do noivo. Ele mesmo diz: olha, quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo ouve a sua voz e muito se alegra, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Eu aqui sou apenas o amigo do noivo. Eu estou só preparando o caminho para a chegada, mas eu já ouvi a voz dele, e a minha alegria é completa. Agora convém que ele cresça e que eu diminua. Aí você olha para mim e me pergunta: mas e daí? O que é que João 2 e o milagre de transformar água em vinho tem a ver com essa história toda? Ora, tem tudo a ver. Vocês observem duas coisas antes de nós entrarmos no texto. A primeira é que o milagre acontece quando se coloca água dentro de talhas usada para as purificações religiosas dos judeus. É uma invasão ao sacro, é uma profanação do objeto litúrgico, é de fato a presença inadequada do ponto de vista da religião de um elemento que ali não deveria estar. Aquelas talhas eram usadas para purificações religiosas. Agora, quando você larga o milagre da multiplicação, da transformação de água em vinho, e lê o capítulo seguinte, você vê Jesus entrando no templo com um azorrague e expulsando a cambada inteira de lá, limpando o templo. Guarde isso na sua mente. E agora volte para João 2, que você vai ver como as coisas começam a ficar extremamente mais claras do ponto de vista da construção e da arquitetura do significado desse milagre. É o primeiro milagre de Jesus, de acordo com João. E é uma festa, é um casamento para o qual sua mãe havia sido convidada, e ele e seus discípulos se fizeram presentes. No meio da celebração vem a notícia, muito mais percebida, obviamente, pelas mulheres do que pelos homens. Os homens só sentem falta de vinho quando diz: me traz mais um, e alguém diz: acabou. As mulheres são aquelas que, em geral, percebem que está acabando, está chegando ao fim, e começam a se agitar em volta. E a mãe de Jesus, Maria, vem a ele e diz: eles não têm mais vinho. Eu acho interessante essa questão de Maria para Jesus. Eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, o que é que eu tenho
a ver com isso, o que eu tenho contigo? Ela, no entanto, ignora completamente o que Jesus falou, como toda boa mãe, chama o pessoal da casa e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Aí chega a moçada sem saber o que vai acontecer. Jesus olha e diz: vocês estão vendo ali aquelas talhas de purificações? Ele disse: vocês peguem e encham-nas completamente até o topo de água, e depois tragam e levem ao mestre-sala. E eles fizeram isso. E quando o mestre-sala provou da água feita vinho, não sabendo, todavia, a procedência e nem tudo quanto tinha acontecido anteriormente, prova e diz: meu Deus, que vinho maravilhoso, antigo, barril de quê? Quanto tempo foi guardado? Esse noivo é maluco. Todo mundo faz o contrário em qualquer festa. A gente começa com Ballantines do melhor nível, depois você baixa para 18, depois você serve o 12 anos, depois você enfia um 8 anos, depois você chega com um Red Label, e você vai baixando o nível, porque à medida em que a moçada vai tomando, o olfato, a percepção, a capacidade de degustar vai diminuindo, você vai ficando passadão. No fim da noite serve até sangria, serve aquele vinho de padre, de mosteiro, serve aquele, como é que chama? Olho de boi, coração de vaca. Como é o nome daquele vinho do garrafão? Como é que é? Coração de boi? Sangue de boi, serve até sangue de boi. Às 5 horas da manhã, guardanapo vira bolo, o pessoal está comendo tudo. E o mestre-sala diz: eu nunca vi uma inversão de lógica de celebração tão grande quanto esta. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois que já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Agora a questão é: o que é que Jesus quer nos ensinar com esse milagre no casamento? Primeiro, que ele veio para transformar a religião numa relação de amor. Você pode repetir isso comigo? Ele veio para transformar a religião numa relação de amor. Ele está cansado de fachada, está cansado de faz de conta que é. Está começando um casamento novo, e a garantia de que a nossa vida com Deus não se transformará num casamento religioso é a presença criadora de Jesus. Quero dizer uma coisa a você: eu vi a alegria com a qual vocês cantaram. Pulem com essa alegria mais 20 anos que nenhum de vocês vai estar aqui. Isso não segura ninguém aqui. Não segura. Eu estou pregando o evangelho há 30 anos. Eu já vi gente pulando como vocês estavam pulando há 25 anos atrás. A maioria deles foi embora. Cansa. Chega uma hora que cansa até torcer pelo Flamengo. O que segura você aqui é outra coisa. Porque até mesmo a impressão de alegria que a gente sente nem sempre guarda a relação de verdade com a interioridade do coração. Os nossos gestuais podem ser fabricados, inventados, renovados, mas o que garante que você é de Jesus hoje, será de Jesus sempre, e que a sua vida não está fazendo um caminho descendente, mas ascendente, não tem absolutamente nada a ver com a energia do teu corpo, tem a ver com o fato de que se existe ou não em você uma relação de amor com Deus. Do contrário, tanto faz se você chora ou se você aplaude.
A história do Velho Testamento nos mostra às vezes Israel chorando, choros que não choravam e não eram sentidos do coração, e nos mostra Israel aplaudindo euforicamente com alegrias que não tinham relação de proporção nem de verdade com a alma. Aquilo que Deus chama de verdade, e o único flagrante que Deus vê, é aquele que tremula o dia inteiro no teu coração. É aí que acontece, não é nas nossas exterioridades. E a primeira coisa que Jesus veio foi fazer isso, foi dizer: olha, eu estou começando uma era em que no templo eu entro para expulsar vendilhões. Eu estou cansado de casamentos que são só aparência. Eu estou iniciando uma era nova, aonde aqueles que são meus são aqueles que começam a vida comigo num casamento que tem como garantia a minha presença criadora de amor todo dia. Não é à toa que o primeiro milagre é num casamento, gente. Nós estamos sendo chamados para casar com Deus, para amar a Deus, para uma eterna lua de mel com Deus, para nos embebedarmos do vinho de Deus, para termos uma relação com Ele que não se repita, que seja capaz de permitir que a presença dEle reinvente o amor em nós todo dia e recrie vida dentro de nós à medida em que a gente exista. Essa é a primeira realidade que ele afirma aqui, porque do contrário, o que se vai dizer algum dia, alguma hora, em algum momento, em algum tempo da tua existência é: eles não têm mais vinho. Festa tem tempo para durar, tem hora para acabar. Chega uma hora que a gente cansa. O que Jesus está te chamando não é para alguma coisa que tem hora para começar e nem tem hora para terminar. Ele está te chamando é para que você introduza e peça e clame e absorva e assimile e abrace e se deixe abraçar por essa presença absolutamente criadora, porque no dia em que não tiver mais vinho, se ele estiver presente, não aconteceu ainda tragédia nenhuma. Tragédia só acontece quando o vinho acaba e ele não está presente. Se ele estiver presente, esse é um casamento que vai viver de amor e não de aparência para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu não quis baixar a bola de ninguém aqui quando eu falei das coisas que eu falei, não. Eu só estou te dizendo é que eu sou jovem, mas sou velho no evangelho à beça. Não tem nada que eu não tenha visto. Eu só estou querendo te dizer o vinho acaba. O que não acaba nunca na vida da gente é o milagre da presença de Jesus, quando Ele está presente no centro da existência da gente. E quando a nossa relação com Deus não tem a ver com a formalidade de um momento, mas tem a ver com a certeza de que a minha falência não significa nada se Jesus estiver presente. Nada. Em segundo lugar, ele ensina que ele veio para que os nossos ritos de medo, culpa e purificação se transformem em ambientes de festa, gozo e celebração. Você pode repetir isso comigo? Ele veio para que os nossos ritos de medo, culpa e purificação se transformem em ambientes de festa, gozo e celebração. E aí eu vejo uma ironia enorme no verso 6, quando ele manda pegar as talhas religiosas das purificações para enchê-las de água e transformar a água em vinho. Há uma força enorme nisso. Há uma desconstrução religiosa total. Eu ousaria lhes dizer que Jesus veio para acabar com a religião. Veio para pegar todas essas talhas, todos esses aparatos, todos esses instrumentos,
todos esses containers da graça, e a graça não se deixa conter em container nenhum, porque Deus não dá o seu Espírito sob medida, mas são a presunção da contenção de Deus, e Ele vem e enche isso tudo que antes era simbolização de culpa, porque se purifica quem está imundo. Era rito para ser cumprido como instrumento de autopurgação e confissão de culpas perenes e dioturnamente praticadas, e ele interrompe esse ciclo e enche isto de vinho. O que ele quer dizer para isso? Para nós não nos choca, porque nós estamos aqui em Sulacap 2000 anos depois. Mas você não queira saber o significado disso na cabeça de um judeu. A blasfêmia, a heresia, o choque. Começar esse casamento de Deus com a humanidade, chamando todo mundo para uma festa que não vai acabar. Se deixar por nossa conta, o vinho termina. Mas se ele estiver presente, isso não acaba nunca. Os judeus usavam as talhas para purificação, e elas se encheram de vinho novo, porque a chegada de Jesus garante que não há mais lugar para ritos de culpa, mas apenas para uma vida de celebração em nome de Jesus. A gente ainda carrega muito mais culpa do que a gente imagina dentro de nós, mesmo os mais libertos entre nós. E aqui eu queria dizer uma palavra a você. A grande prisão que nos prende já não prende mais a nossa exterioridade evangélica. Eu sou de um tempo ainda em que a discussão, quando eu me convertia, se podia bater palma ou não podia bater palma, vocês imaginem só. A Igreja Batista, por exemplo, se dividiu no Brasil inteiro, porque tinha um pessoal da renovação, era o pessoal que jejuava, batia palma e expulsava demônio. E tinha um pessoal que não batia palma, não expulsava demônio e não fazia quase nada do lado de cá. E aí dividiram a igreja, a presbiteriana também, e uma quantidade enorme de igrejas, tudo por causa do gestual e tudo por causa das alegorias do culto. Só que você, olhando para os dois lados da história e conversando com os dois grupos, você percebeu o seguinte: você entrava numa igreja cristã evangélica renovada, estava todo mundo batendo e louvando ao Senhor numa liberdade de espírito maravilhosa. Você olhava e dizia: pô, que povo mais livre, aleluia. Vai para a esquina com ele, começa a bater um papo, que você vai ver a quantidade de culpa que ele carrega. Culpa, muita culpa. Culpa de tudo, culpa até de ser. Culpa de quem é, culpa por gostar de quem gosta, culpa por não gostar do que não gosta e que deveria ser obrigado a gostar porque todo mundo gosta, culpa por não se sentir bem com coisas que todo mundo que diz que é de Deus diz que você tem que se sentir bem, você detesta. Há uma culpa latente na gente o tempo todo. E aí eu queria dizer uma coisa a você: hoje em dia eu acho que uma das coisas que mais nos enganam, sabe o que é? É que como a gente ficou liberto do engessamento gestual, hoje a gente tem liberdade para pular, para dançar, para gritar, a gente confunde isso com liberdade de ser. E eu vejo um monte de gente com uma capacidade enorme de fazer qualquer tipo de aeróbica espiritual para Deus, mas o coração não cessa a culpa um momento. Um namoro que você foi pegada de mau jeito e que te deixa numa culpa latente o tempo todo. É culpa do pai que gostaria que os filhos fossem clones dele mesmo e graças a Deus não são, e ele se pune e se machuca e se culpa. É culpa de gente que gostaria demais de amar o companheiro ou a companheira, que gasta dias e dias e dias e dias de jejum pedindo a Deus para colocar na alma amor,
E eles não conseguem sentir isso e se sentem os piores seres humanos do mundo. E às vezes, proporcionalmente a essa culpa, a gente aumenta nas exterioridades da nossa piedade, para que nós mesmos confundamos a nossa culpa com uma pseudo-afirmação de fé, que nada mais é do que o tapume que cobre a tua dor. Culpa. Só que Jesus veio ao mundo para acabar com isso. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus já te libertou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que tudo isso começa num casamento, gente. Começa com vinho, começa com vida, começa com esse sacrilégio de pegar o mantenedor, de pegar o aparato da simbolização da culpa, da religião, da purificação, do medo, da neurose, das fobias, de um sentimento de total incondicionabilidade para estar na presença de Deus e de total inadequação, aquele latejamento ardente constante, dioturno, de um peso de culpa que não sai nunca. Vem Jesus e pega isso e enche de vinho. Vinho. Chega de culpa. E a palavra de Deus prossegue e diz que Ele veio para que o homem ofereça a Deus a essência mais básica, pois o resto do milagre fica por conta dele. Você pode repetir isso comigo? Jesus veio para que o homem ofereça a Deus a sua essência mais básica, porque o resto do milagre fica por conta dele. É interessante que 2/3 desse planeta é água. Você sabe quantos por cento do seu corpo também é composto de água? Quanto? 70% água. Tem gente que tem um pouquinho mais, né? Tem uns que estão assim, quase sem água nenhuma. Tem um pessoal por aí que é uma cisterna ambulante. Água beça. Mas na média é isso aí. Água. Onde quer que haja um ser humano, tem que haver água. Eu já andei pelos desertos mais distantes desse mundo. Você entra no coração do Saara. Se você encontrar alguma tenda armada, pode ter certeza, tem água. Não há homem aonde não há água. Homem e água, vida e água se misturam, são a mesma coisa. E o que eu acho extraordinário é que a única coisa que Jesus pede que eles ponham nas talhas é a única coisa que, em havendo, nós estamos presentes. Em não havendo, nós não estamos presentes, porque sem ela nós não somos, que é a água. Encham da essencialidade mais básica da vida as talhas e deixe que o resto do milagre é por minha conta. Aqui acaba toda a nossa tentativa de trazer tintura para a água, de fazer algum acréscimo a ela. E o que eu acho extraordinário é que a gente não sabe nem de onde que os garçons, que os serventes trouxeram a água. Garçom geralmente não gosta de ordem no meio de festa. Você já prestou atenção? Eu tenho o maior medo em restaurantes, quando a comida não vem do jeito que eu gosto. Eu sempre dou a maior cantada no garçom, elogio tudo em volta. Depois é que eu digo: escuta, dá para você passar um pouquinho mais, marinar isso aqui, abrir esse bifinho, ou fritar esse negócio. Porque eu já tive amigos que foram garçons que eles contam que rolam de tudo lá atrás quando o garçom fica daquele jeito. Ah, é? Faz um pouquinho na mão e joga em cima.
Aí você vem com o bife bem passado e não sabe onde o bife passou. O que eu acho interessante é que Jesus não tem nenhuma preocupação com o controle de qualidade da água. Tanto fazia encher de água as talhas. Podia ser água do esgoto. Ele não está nem um pouco preocupado. Olha, mineral com gás, selinho bem lacrado. A única coisa que ele quer é que seja aquilo sem o que nós não somos. E com isso o que ele está dizendo é que para o milagre acontecer não importa que tipo de ser de água ou qual a qualidade do teu ser e nem a procedência. Traz apenas aquilo que tu és, porque o resto do milagre fica por conta dele. Não está pedindo que ninguém faça nenhuma contribuição adicional em relação à qualidade da água. Mandou apenas se encher, vir todo, até o topo, até o talo, até a beirada, e vir com aquilo que a coisa é. Porque ele não precisa de nenhuma contribuição adicional do produto para o vinho ficar melhor. Pode vir do esgoto ou pode vir de uma fonte mineral. O que vai fazer dele o melhor vinho não é a água, é quem disse o que o vinho passaria a ser. Quando eu tenho certeza disso e estendo isso para qualquer perspectiva humana, o que eu estou te dizendo é que não vem de obras para que ninguém se glorie. É graça, é dom de Deus, é favor imerecido, é um chamado a todos. E é um chamado para que você venha sem a necessidade de se tinturar, sem a necessidade de fazer lipoaspiração para Deus, maquiagem ou plástica. Ele está só querendo que você venha com a essência mais básica de quem você é. O resto do milagre fica por conta dele. É só isso que ele está pedindo. E por último, diz aqui a palavra de Deus, que ele veio para que ofereçamos a ele a plenitude das nossas basicalidades, porque ele é quem nos encherá da plenitude do seu milagre. Se eu não tiver vergonha de encher a talha d'água, seja que água for essa, eu vou ter a certeza de que vou provar do melhor vinho. A única coisa que não vale diante de Deus é um homem pela metade. A única coisa que não vale diante de Deus é o quase ser você. Ele não está pedindo nada a não ser a plenitude de quem você é, porque a plenitude do milagre é Ele que vai fazer. Porque ainda que em ti tenha abundado o pecado, a garantia dele é que em ti vai superabundar a graça. Um ser humano se torna tanto mais cheio da plenitude de Deus, quanto mais plenamente humano ele for diante de Deus. Você pode repetir isso comigo? Um ser humano se torna tanto mais cheio da plenitude de Deus, tanto quanto ele seja pleno da sua própria humanidade diante de Deus. Agora, o que é que essa transformação da religião das talhas convertidas em tonéis de vinho novo faz acontecer? Qual é o milagre que surge daí? Em primeiro lugar, os seres isentos não têm como negar que o resultado é melhor. Quem quer que não tenha preconceito e que prove o resultado final, não tem como negar que é melhor. Quero dizer uma coisa a você: os seres humanos mais desagradáveis que eu conheço são aqueles das talhas de pedra. Quanto mais religioso, quanto mais neuroticamente santo, quanto mais angustiantemente culpado, quanto mais religiosamente obrigado, tanto mais feio, tanto mais arrogante, tanto mais impertinente,
tanto mais absolutamente intragável ele vai se tornando. Quando a gente olha para a palavra e vê o que Jesus está dizendo aqui, ele diz que existe um mestre-sala para provar o gosto do milagre o tempo todo. E o mestre-sala, uma das qualidades dele é a sua isenção, ele está acostumado a provar. Ele não tem nenhum compromisso com o rótulo do vinho, ele quer saber se é bom. Nós somos pessoas que às vezes nos impressionamos muito mais com o rótulo do que com o conteúdo. O mestre-sala não. A gente vive muito mais de fachada do que daquilo que é e das essências que são. Se o cara vai ali atrás e pega uma garrafa de uísque do melhor tipo, faz um xixizinho gostoso, bota na geladeira assim um dia inteiro e depois serve num copo adequado com gelo, e você vira ele abrir a tampinha e tirar o selinho, pode ser que a maioria beba e diga: que delícia, irmão. Porque a maioria de nós bebe rótulo, bebe fachada, bebe aparência, bebe o que parece ser. Agora o mestre-sala não, ou é ou não é. O que Jesus está dizendo aqui deveria ficar para nós para sempre. O que ele está dizendo é que o mundo aí fora, ele pode não saber o que é salvação, mas com certeza ele sabe o que não é. Aí fora as pessoas podem não saber o que é ser de Deus, mas elas sabem com certeza quem não é. Elas podem não saber nada sobre a graça, mas elas sabem tudo sobre uma vida sem ela. Quando a gente experimenta de fato a vida de Deus em nós, e a gente vai ficando liberto de dentro para fora, das talhas da purificação, dos medos, dos ritos, das angústias, das fobias, das neuroses, dos terrores, das angústias, das culpas infindáveis, e a gente prova a graça de ser, e descansa em Cristo, e crê que está consumado, que está pago, que eu estou liberto, que posso respirar, que nele eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e que a vida que eu tenho nele só tende a melhorar, e eu vivo isso sem jactância, sem arrogância, sem justiça própria, sem obras próprias, sem outdoor, sem neon na minha cabeça dizendo eu sou dele. Mas a vida que eu vivo não tem como não ser percebida, porque ela é inequivocamente expressa. Quando isso acontece, mesmo bêbado da esquina, quando você passar, vai saber que o que aconteceu contigo é mais gostoso e é melhor. O problema é que hoje em dia a gente faz propaganda de Jesus e a gente não carrega conteúdos de Deus em nós. Eu acho interessante como crente só engana crente. Vocês já perceberam isso? Crente só engana crente. É otário enganando otário. Eu nunca vi um cara malandro, esperto ali do lado de fora ficar impressionado com crente. Assim como eu também não fico. Pode plantar bananeira na minha frente, eu olhei no olho, não brilhou daquele jeito que eu sei que brilha quando está cheio de Deus. Não está me dizendo nada. Tem um mestre-sala, tem gente isenta. E às vezes os mestres-salas moram dentro da casa da gente. São eles é que sentem um gosto. E eles não estão interessados na performaticidade da sua vida. Eles querem saber se é bom ou se não é bom, se ficou melhor ou se piorou. Você já prestou atenção na quantidade enorme de pessoas que se convertem e ficam piores? Antes do cara se converter, ele era legal. Ele era aberto, gente boa, bom de papo, bem-humorado, alegre, inclusivo, acolhedor, solidário, generoso, humano, participativo, companheiro. Aí ele se converte. A primeira coisa que parece que ele foi batizado com um cabo de vassoura, assim. Aí tudo que procede dele é aquele
Ele se sente um ser vivente de Ezequiel, com olhos em cima, embaixo, dentro e fora, observando todo mundo assim o tempo todo. Essa conversão faz com que o vinho vire água de esgoto. É uma conversão mesmo, ao contrário. Fez um caminho para fora da graça de Deus. Agora, os seres isentos, que não têm compromisso algum de dizer que o feio é bonito, os mestres-salas existenciais da vida, quando encontram o que é genuíno, o que é verdadeiro, não tem como negar que o resultado é melhor. O mestre-sala sabe que o melhor acabou de chegar. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O mestre-sala não sabia de onde o vinho viera, mas sabia que era o melhor que ele já provara. A gente passa tanto tempo tentando explicar de onde é que a gente está vindo, que as pessoas não têm nem tempo de sentir o gosto de quem nós somos. Uma das coisas que mais me ofendem às vezes no meio evangélico é essa história de evangélico ter que dizer que é evangélico para poder falar de Jesus. É a última coisa que eu digo na minha vida, que eu sou evangélico. É só depois que o cara já me amarrou, me torturou. O que é? Eu digo, sou evangélico. Porque eu vou te dizer, o cristianismo não ajuda em nada a gente ganhar gente para Jesus. O cristianismo só atrapalha. Ele é indefensável. Muitas das coisas que a gente aplaude são a antítese do que Jesus ensinou. Meu compromisso, antes de tudo e de qualquer coisa, é fazer as pessoas conhecerem a Jesus. Porque se elas conhecerem a Jesus, eu não preciso dizer de onde é que eu estou ouvindo. Quem provar o gosto vai saber que é melhor. Às vezes eu fico passando o canal de televisão, faz tempo que eu não vejo as pessoas pregando a Jesus, fica todo mundo dizendo, venha para a nossa igreja. É um convite para as talhas de pedra, para as metretas. Só dá para enganar quem não conhece gosto do que é bom. Mas se você deixar a obra do Espírito e da graça se realizarem com profundidade em você, você não precisa chegar com pedigree. Quem provar vai saber que é melhor, em nome de Jesus. E mais do que isso, os que testemunharam a transformação não tem como negar o milagre, diz o verso 9. Os serventes sabiam de onde tinham tirado a água. E eles, mais do que ninguém, sabiam que aquilo que ali se processara era absolutamente milagroso, porque só eles sabiam onde eles tinham ido buscar aquela água. É o testemunho de quem vê o ordinário virar extraordinário. Às vezes eu fico vendo algumas irmãs que têm assim o dom de afastarem os seus esposos do evangelho. Durante anos e anos pregando a palavra, às vezes chega me dava urticária quando eu vi algumas irmãs tentando trazer os seus maridos a Cristo. Eu digo, meu Deus, um cara que tem uma mulher desse não precisa nem do diabo para atrapalhá-lo a chegar à fé. Primeiro ela já começa dizendo para ele, olha, vem um homem aí na cidade pregar, esse indivíduo, se você ouvir, você vai se converter, porque ele é o homem mais isso e aquilo outro. Já deixa o cara de saída com ciúme. Eu vou te dizer, se eu não sou cristão e a minha mulher fica embevecida e babada e alucinada e desesperada e tudo mais por um cara que vai chegar na cidade, que é, meu Deus, o ó do borogodó de Deus, me desculpem, mas eu não estou nessa. Aí, para atrapalhar um pouquinho mais, ela faz o sujeito fazer jejuns de prazeres. A vida dele fica miserável até que ele aceita o convite para ir lá. Olha, a campanha começa daqui a uma semana. Enquanto a campanha não começa, a dele também não tem nada para ele aqui.
Aí daqui a pouco ele já está pedindo a Deus que chegue o dia da campanha, que é só para ele poder iniciar a cruzada particular dele, que cessou. Aí ele vai, aí senta lá, aí ouve a pregação e daqui a pouco vem aquela irmãzinha toda arrebatada, com aquele pobre daquele indivíduo que não sabe onde põe a mão, onde se esconde, nem onde se enfia, e ela chega: pastor, o senhor não sabe a minha vitória de trazer esse homem, estou orando há 27 anos por ele, é um incrédulo, mas hoje Deus fez uma obra, não fez, meu amor? Eu, coitado, fez sim uma obra, fez uma obra, vai voltar amanhã, não é, meu amor? Não foi uma bênção? Não foi. Só quero te dizer o seguinte: quem vê não precisa de outdoor. Eu me lembro que alguns anos atrás chegou aqui no Brasil um evangelista, há uns 20 anos, e ele me chamou para uma conversa. Ele queria saber o que eu tinha feito para ficar conhecido. Falou: porque olha, eu estou aqui com um planejamento, eu contratei um diretor de marketing, eu vou encher o país inteiro de outdoor, de chamadas, disso e daquilo, porque dentro de 6 meses eu quero estar arrebentando. O que você fez? Na hora que ele me fez essa pergunta, começou a relampejar, trovoadas do lado de fora, chuva caindo em abundância. Aí eu falei: por que antes de fazer um outdoor e uma campanha publicitária do seu ministério, você não faz propaganda da chuva? Ele falou: não precisa todo mundo ver. Eu falei: então vai chover, meu filho, vai relampejar, vai trovoar, vai ser, porque aquilo que é, ninguém pode negar. Os serventes sabiam de onde tinham tirado a água, tinham visto o milagre, não dava para negar o que tinha acontecido. No dia que nós decidimos fazer muito menos propaganda de milagre e vivermos muito mais milagres, nós vamos ver o que Deus vai fazer na terra. Por enquanto nós somos apenas agentes de publicidade de milagres que Deus nem fez ainda. Porque aqueles que assistem o processo veem apenas a propaganda de um milagre não havido. Mas quando o milagre há, aqueles que testemunham a origem, de onde está vindo e no que deu, não precisam de nada, porque só lhes resta ficarem boquiabertos, porque o que é, e quando Deus faz, é melhor. Incomparavelmente melhor. E por último, quando esse milagre de transformar a religião num casamento de alegria e gozo diante de Deus acontece, os que creem ficam com as seguintes certezas. Isso porque o verso 11 diz: e Jesus, depois daquilo, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quais são essas certezas? A primeira é que o que ele precisa para fazer o milagre existe para quem quer que ainda esteja vivo. Você pode repetir isso comigo? O que Jesus precisa para fazer o milagre existe em quem quer que esteja vivo. Se você está aqui, você está aqui? Então o milagre é uma possibilidade para você. Ele não precisa de ouro, ele só mandou encher de água, só mandou que você se trouxesse, só está pedindo a essência mais básica do teu ser. E isso, aqueles discípulos souberam para sempre, que o que Jesus precisa para fazer o milagre existe para quem quer que ainda esteja vivo. Se você estiver vivo, a possibilidade está presente. Segundo, que o que ele tem para fazer não demanda nada além de entrega. Fazei tudo o que ele vos disser. E o verso 8 diz: e eles o fizeram.
Ele não está pedindo de você absolutamente nada, a não ser uma entrega radical, um abandono, um esquecer-se de si, a capacidade de não ter que construir uma justificação para o milagre acontecer em você. Ele quer apenas que você seja o desmilagre que se entrega a Ele, porque o resto é por conta dele. E por último, o que Ele faz carrega em si o poder de gerar surpresas até aos melhores paladares. O verso 10 diz que a surpresa foi total, porque a verdadeira experiência de Deus sempre gera a melhor versão humana de qualquer vida. Você pode repetir isso comigo? A verdadeira experiência de Deus gera a melhor versão humana de qualquer vida. A melhor versão tua, você só vai achar em Deus. E numa entrega radical, aonde você não é suquita que vira vinho. A religião parece que quer que o cara já chegue suquita para virar vinho. Ou que você dê um jeito religioso de se oferecer a Deus como sangue de boi para virar vinho do melhor. Mas tem algo para você fazer antes. E depois tem um script para você cumprir depois. Esquecidos de que Ele não está pedindo que você se prepare para Ele. Ele só está pedindo que você se entregue. E em segundo lugar, que você não invente um script, não deixe ninguém emprestar uma persona e um script a você, porque a melhor versão que você tem de você é você em Deus. E o que Ele faz? Inverte a lógica das nossas lógicas relacionais. A maioria dos que já namoraram sabem como acontece. O cara está afim de uma menina. Ai meu Deus, ele aprende todas as artes do Dom Juan. Sabe como olha, charme, o sorriso, o cheiro, a chegada, a pegada, todos os jogos de sedução, a delicadeza, a cortesia, a gentileza. Não tem porta que ele não abra antes. Não tem buraco, por menor que seja, que ele diga: cuidado, meu amor. Bicicleta, ele se apavora por ela como se fosse um fenemê. Já se cobre, peraí que tem um perigo à vista. Aí a coitada vai ficando toda apaixonada. Diz: meu Deus, eu encontrei o homem da minha vida. Porque todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Todos. Se meu amor, o que é aquilo? Minha vida é a lua, pálida, inibida, tímida, ante a presença do teu olhar glorioso. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Onde é que a gente vai celebrar o nosso primeiro mês? Se não, meu amor, é o primeiro mês que celebra a gente. Nós somos uma dádiva à vida. E ela... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Aí um ano depois, toma cuidado com a bicicleta, não ser bobo, a gente passa em cima de ti, não dá moleza, esses caras. Meu amor, o que é aquilo ali? Olha, cuidado com o buraco, é a lua, mas pisa no chão, senão você tropeça, não dá bobeira não, minha filha. Meu amor, dá para você abrir a porta do carro para mim? O que é? A maçaneta está dura? Pelo riso de vocês, eu sei que eu só estou falando verdade.
Porque essa é a lógica dos nossos relacionamentos humanos. A famosa primeira impressão é a que fica só enquanto dura. Só que Jesus veio para inverter a lógica dos nossos relacionamentos. Eu acho estranho como a maioria dos cristãos pensam no melhor tempo de suas vidas no passado. Vocês já viram isso? Senhor, me faz voltar ao meu primeiro amor, naquele tempo que eu te amava. Geralmente é quando o cara não sabe nada de Bíblia, nada de Deus, não sabe de coisa nenhuma, ele só teve um encontro de amor, ele está apaixonado. Aí à medida em que ele começa a ficar maduro, começa a ensinar para ele quem é Deus, começa a ensinar para ele o que é a fé, começa a ensinar doutrinas. Aí ele vai se enrijecendo, se engessando, se pedrando, se petrificando, ele vai ficando togado. De promotor de justiça ele vai a juiz, de juiz a desembargador celestial. E vai se tornando um ser desumedecido, sem mel, sem gosto, sem sabor. O que está errado? É porque não te ensinaram de Deus. E o que te ensinaram foi doutrina, não foi vida. E te ensinaram sobre a Bíblia Sagrada, mas não sobre a palavra de Deus. Te ensinaram a história de Jacó, mas não te ensinaram a graça. Porque eu pessoalmente não acredito que hoje eu conheça a Deus e ame a Deus menos do que eu conheci a Deus e amei a Deus há 30 anos atrás, quando eu o conheci. Era só um amor mais infantil. Mas o de hoje é muito maior. Até porque aquele a quem pouco se perdoa, esse pouco ama. Aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Eu não troco o meu melhor tempo com Deus na minha juventude pelo dia de hoje, por uma única razão: o vinho ficou melhor, ficou mais gostoso. Eu não tenho mais nenhuma preocupação com metretas, nem purificações, e nem talhas, e nem com coisa nenhuma. Como dizia um amigo meu, de antes de nós nos convertermos, ele dizia sempre essa expressão para mim, quando tinha uma festa rolando em algum lugar. Eu dizia: como é que é, Zé Cury? A gente vai lá. Ele dizia: eu não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Eu estou nessa. Cada dia mais não quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar. Só está ficando melhor, gente. Você não pode imaginar o que é você olhar para cima sem medo, olhar para o próximo sem grilo, olhar para a vida sem pânico. Viver e morrer, isso é a mesma coisa. Você está em Cristo, já passou da morte para a vida. Não pensar no diabo nenhuma vez no dia. Já imaginou isso? Você pensa no diabo muitas vezes por dia? Evangélico pensa mais no diabo do que em Deus. Vai me dizer que não é verdade? Se uma topada é o diabo, se passou um garoto bonitinho, era o diabo. Se deu vontade, era o diabo. Quem tem o diabo não precisa nem fazer psicanálise. Ele não leva e não cura os nossos pecados, mas justifica todas as nossas culpas. Agora, já pensou o que é que você viver todo dia num mundo onde você sabe que o diabo está presente, mas ele é um detalhe? Porque você está em Cristo. Quem está aprendendo hoje com quem anda na graça são os principados e potestades que estão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus manifestada em ti, se você anda com Jesus. Eu não tenho tempo para o diabo, não tenho tempo para o medo, para a culpa, para a angústia, nem para nada. Meu tempo é para Deus. Sabe por quê?
Jesus não disse está quase pago. Por um pouquinho e se consuma, sobrou um restinho para você. Olha, paguei o jantar, mas não esquece da gorjeta ao garçom espiritual. O que ele disse foi: está pago, está consumado, está quitado, está absolutamente liquidado. E quem crê nisso, entra na paz. E descobre que não tem meios e nem modos de que a vida em Cristo não vá ficando cada vez melhor, nem mais gostosa. O bem vem sempre como uma surpresa que vira outra surpresa e que nunca deixa de ser uma outra surpresa, porque Jesus nos chama não para uma vida sem surpresas, mas para uma vida que experimenta crises tanto quanto experimenta milagres. João 2 só aconteceu por causa de uma crise. Ou não foi uma crise? As senhoras aqui, por favor, me digam, como é que vocês se sentem quando no meio da festa acaba a comida, refrigerante e bebida? Fica todo mundo feliz da vida, orgulhosa com a provisão, com a antecipação, com o bom senso, com a capacidade administrativa. É assim que vocês se sentem? Eu adoro essa palavra crise, porque crise no grego significa juízo de oportunidade. É uma chance. É da palavra crise que vem a palavra crisálida, que é quando a borboleta, a lagarta vira borboleta, é da crise. É um milagre, uma transformação. É da palavra crise que vem a palavra crisol, que é um instrumentinho que você põe o ouro para purificá-lo no fogo. É da palavra crise que vem a palavra acrisolar, que é um processo de purificar, de depurar. Foi de uma crise que veio o milagre. Então não tenha medo nem de crise, não tenha medo de nada. Se você está em Cristo, tudo pode ainda ficar melhor. Eu vim aqui só para dizer isso a você. Se você está em Cristo, tudo ainda pode ficar melhor. Você pode repetir isso comigo? Se eu estou em Cristo, tudo ainda pode ficar melhor. Mais uma vez, se eu estou em Cristo, tudo pode ainda ficar melhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. O convite de Jesus é para que a gente deixe as talhas de purificação se transformarem em tonéis de vinho novo. A festa da religião acabou. A festa de Jesus só fica melhor. Vamos orar juntos. Mas antes de orar, eu queria fazer um convite. Eu queria fazer um convite para aquelas pessoas que estão há um tempão se preparando para serem de Jesus. Sabe aquela preparação? O cara faz um cursilho para ser de Jesus. Antes de se entregar como água, tanto faz se é do esgoto ou é minalba, ele tem que fazer um curso de fantaúva para virar vinho de Deus, de suquita para virar vinho de Deus. Ele tem que dar uma tinturada nele para ele vir para Deus. Mas se hoje você quer desistir de tudo, você quer chegar e dizer: Senhor, eu não sei que água eu sou, mas pode ser do esgoto, mas na tua mão todos os mestres salas do mundo vão ficar perplexos, porque ninguém vai provar gosto mais gostoso. E hoje eu estou abdicando de todos os meus vínculos com essas talhas da religião, com esses medos e com essas culpas e com essas preparações.
Eu já fui preparado pela tua graça, mesmo quando não sabia que a tua graça me preparava para ti. Porque o Senhor me amou primeiro. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Significando dizer que tudo que veio depois já carrega a graça. Então, antes de ser, eu já fui preparado para ser. De modo que ainda que hoje eu seja quem eu não gostaria de ser, eu sei que em Cristo eu já nasci para ser quem um dia eu serei. Porque o Cordeiro já foi imolado antes da criação do mundo. Então eu não preciso me preparar para Deus, porque é Deus que me preparou para Ele. E eu hoje quero apenas fazer o que Ele diz, e eu me entrego. O milagre é por conta de Jesus. Se isso entrou na sua cabeça de todo o coração, não quero saber a sua origem, nem de onde você está vindo, nem se você é água boa, água ruim, água filtrada ou água podre. Eu só quero saber se você tem coragem de vir como você é e dizer: Jesus, hoje é o dia em que eu baixo a guarda, em que eu abdico das minhas justiças próprias, de todas as minhas disciplinas de autojustificação. Eu venho como eu sou e como tu sabes que eu sou, e tu sabes que eu sou muito mais profundamente do que eu consigo me enxergar, porque louvado seja o teu nome, eu não consigo nem me ver, porque se eu conseguisse me ver em plenitude eu me mataria. Mas o Senhor é aquele que sabe quem eu sou e me absolve até das faltas que me são ocultas, porque eu não peco simplesmente por causa da minha decisão de pecar. Eu não sou um pecador porque eu peco é porque eu sou um pecador. Teu problema não é o que você faz, o teu problema é o que você é. É por isso que o buraco é mais embaixo, e é por isso que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, se você hoje quer tomar essa decisão, não importando a sua origem, eu não estou nem aí para o seu pedigree. Só quero saber se você quer vir em plenitude e dizer: Jesus, eu abro mão, eu me entrego, eu me rendo, e eu quero fazer parte desse casamento do amor de Deus comigo. Eu estou aqui para deixar que o Senhor comece, pela graça e pelo Espírito, a fazer o milagre que não é perceptível aos olhos, mas que é perceptível ao gosto. Não precisa mudar nada na tua cara, mas se mudar na tua essência, quem provar vai sentir gosto do que é bom. O negócio não é o que você se parece, o que vale é quem você é. Se você quer fazer essa oração comigo, saia do seu lugar, dá uma chegada até aqui à frente. Eu queria orar com você em nome de Jesus agora.